Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e nessa tarde eu venho deixar uma palavra para a sua meditação, que se encontra no livro de Jonas, capítulo 4, né? Porém, antes eu vou ler alguns versículos anterior que está escrito no versículo 3, capítulo 3, versículo 5, 6 e o 10, que fala: E aos homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiu-se de saco desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Capítulo 4 agora fala o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra, por isto é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependeste do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. O 4 fala: E disse o Senhor: Fazes bem que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra ele e ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboeira, e ela subiu por cima de Jonas para lhe que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou um extremo por causa da aboboeira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, e qual feriu a aboboeira, a esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriente, e o sol feriu a cabeça do Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse o Senhor a Jonas: Fazes bem assim te ires por causa da aboboeira? E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. Amém, amados? Eu vou ler até aqui. E nessa manhã, né, nessa tarde, quer dizer, nós vamos falar um pouco, né, a respeito do profeta Jonas, né? Quem era Jonas e os seus feitos, o que ele pensava a respeito de tudo isso, né? Deus é maravilhoso. Glória ao Senhor, glória a Deus, né? Então aqui, como nós vemos, o profeta Jonas, né? Ele estava indignado com a atitude do que o Senhor tinha tomado para com aquele povo de Nínive. Quem era Nínive? Nínive era um povo inimigo de Israel, né? Porém, aos olhos de Deus, ele tem misericórdia de todo. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E aqui nós vamos fazer um comentário em cima dessa palavra, o que Deus pensa a respeito de Jonas e dos seus feitos. E a misericórdia do Senhor, a Bíblia diz que é a causa de nós não sermos consumidos, não é? Não é o que eu penso, o que você pensa, o que o homem pensa que prevalece, mas sim a vontade do Senhor. E aqui nós vamos fazer um comentário que está escrito assim: Irmãos amados, vamos pensar um pouco nesse homem chamado Jonas. Ele foi um profeta contemporâneo de Amós. Ele vivia numa cidadezinha muito pequena da Galileia, 9 quilômetros de Nazaré, uma cidadezinha chamada Refé. Ele só aparece mais uma vez na Bíblia, no Velho Testamento. Ele aparece, obviamente, no Novo Testamento, mas no
Novo, ele só aparece mais uma vez. 2 Reis, capítulo 14, 25, né? O comentarista está falando. E ele foi o profeta que profetizou a expansão do reino do norte, que na sua época era governado por Jeroboão II, o rei mais próspero do reino do norte, que teve o reinado mais longo, 41 anos, quando Deus o chama para ir a Nínive, a grande cidade de Nínive, e clamar quando ele diz o texto que ele se expôs para fugir da presença do Senhor desde Digote e Requer, a 9 quilômetros de Nazaré, lá para Jope, às margens do mar Mediterrâneo, onde havia um porto, hoje fica em Tel Aviv, e tinha um navio zapando dali para Tarsis. Tarsis é muito longe, dali no extremo ocidental, dali próximo da Espanha. E ele então tenta fugir, e ele entra no navio, vai pro porão dormir. Aí Deus manda tempestade e ele é jogado no mar. Deus manda o peixe, Deus manda no peixe, e o peixe vomita em terra. E Deus diz para ele: agora vai a Nínive e clama contra ela. E diz a Bíblia que ele foi à cidade, era muito grande, nessa cidade era muito grande. Para vocês terem uma ideia, Nínive era a maior cidade daquela época. Nínive era a capital era a capital dos maiores poderosos impérios daquela época. Nínive era uma cidade fortificada. Nínive tinha uma muralha tão larga que 2 carruagens podiam caminhar por cima dela, né? É porque o rei de Nínive, ele era obcecado, ele gostava muito, né? O rei, ele adorava construção, então ele fez Nínive uma fortaleza, uma cidade muito fortificada, né? E as muralhas eram tão resistentes, né? A Bíblia, aqui fala, o comentarista fala que Nínive tinha uma muralha tão larga que 2 carruagens podiam caminhar por cima daqueles muros, né? Para você ver como é que ela era. Que podiam caminhar por cima dela, tão alta que chegam a quase 30 metros de altura, e 1.200 torres. Tinha 1.200 torres, onde ficavam os sentinelas. Era uma cidade, humanamente falando, impugnada. Impugnado. Impugnada, era uma cidade muito forte. Aquela cidade não era apenas grande no poder de vista da população e do poder econômico e político. Aquela cidade era grande em perversidade. Ela era perversidade. Era uma cidade sanguinária. Os ninivitas, ou o Império Assírio da época, era o mais temido do mundo. Eles eram especialistas, eles eram guerreiros, eles entravam, eles matavam as pessoas, eles empinhavam as cabeças na porta da cidade, para você ver que esse povo era terrível. Por isso que Jonas temeu ir para lá. Porém, Jonas estava debaixo de uma ordem de Deus para ir e anunciar que se aquele povo não se arrependesse, aquela cidade em 40 dias ia ser destruída. E Jonas então fica pensando o seguinte: esse é o maior império do mundo, está conquistando todos os povos ao redor. Pode ser o potencial do inimigo nosso, é ele. Então se dispõe a fugir de Deus, mas então Deus o captura lá dentro do mar, e ele é resultado vivo. E ele é resultado vivo no ventre de um grande peixe, e ali ele clama a Deus, e Deus o devolve a vida. E devolve a missão, porque o nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade. E agora ele vai a Nínive e clama. Era uma cidade para caminhar
Era para ele caminhar em 3 dias dentro daquela cidade. E ele caminhou num dia só. Prega um sermão medíocre, porque ele apresenta uma tonelada de juízo e nenhuma grama de misericórdia. Ele não apresenta a solução da graça, mas diz o texto que, apesar de ter pregado contra a sua vontade, ele contra o desejo que seus ouvintes se convertessem. Jonas se transforma no maior fenômeno do evangelho mundial. Numa outrora houve nem jamais, e depois dele aconteceu nenhum evangelista, nenhum pregador ao pregar numa grande cidade, toda cidade se convertesse, do rei aos servos mais humildes, a cidade toda se rende. Diz a Escritura que agora entra o texto que nós acabamos de ler. O escritor vai dar compaixão de Deus à ira de Jonas. E porque os ninivitas, ao ouvirem Jonas, se convertem e querem viver. Jonas quer morrer. Jonas pode ser comparado ao filho pródigo. Egoísta, né? Jonas, ele estava fazendo papel aqui de uma pessoa egoísta, estava pensando só em si, né? Vamos ler aqui e ver o que a palavra de Deus fala. Jonas, capítulo 4. Mas isto desagradou extremamente a Jonas e ele foi irado. Deus mandou ele a ir, no capítulo anterior, né, no versículo anterior, Jonas queria fugir, entrou num barco, queria fugir. Né? Deus mandou ele para Nínive e ele queria fugir para Tarsis e os pescadores, os homens que estavam ali no barco, né, descobriram, né, ele falou que ele era quem estava causando aquele problema. Então os homens do barco jogaram, né, Jonas falou, me joguem, me lancem no mar que o mar vai se acalmar. Então aqueles homens jogaram Jonas no mar, um grande peixe engoliu, ele ficou ali dias orando, né, 3 dias, se eu não estiver enganado, ficou 3 dias, 3 noites orando ao Senhor nas entranhas daquele peixe, para que Deus tivesse misericórdia dele, socorresse ele. Aí o peixe foi e vomitou ele lá em Nínive e ele foi fazer a obra de Deus, né? Chegando lá, a Bíblia diz que ele foi, ele não queria ir, né? Ele foi irado, não era do seu agrado ir, mas era do agrado do Senhor. Muitas das vezes Deus manda a gente fazer algo e a gente não quer fazer algo porque a gente acha que aquela pessoa não merece, né? Porque às vezes aquela pessoa tem um histórico tão sujo, é uma pessoa tão assim desagradável humanamente, é uma pessoa tão ruim, tão mal, né? E a gente pensa que aos nossos olhos humanos que aquela pessoa não merece nada de Deus, mas a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E Deus não queria, né? Naquela cidade havia 120 mil, né? Aproximadamente 120 mil habitantes. E Deus não queria que aquelas almas, que aquelas vidas perecessem, fosse para o inferno, né? A Bíblia diz que Deus se alegra quando um pecador, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Imagine 120 mil pessoas se converter ao Senhor. Então ele ganhou muitas almas. Né? Ao ver o humano, né? Todo pregador, quando ele ganha uma alma, ganha uma vida, ele se alegra. Porém, Jonas ficou irado. Teve ira, ficou irado, porque ele estava agindo na ótica humana, ele estava agindo carnalmente, humanamente, né? Como homem de Deus, a gente tem que ter misericórdia das pessoas, a gente não pode trazer juízo para a vida dela, a gente não pode querer crucificar ela ao primeiro pecado que ela comete, mas a gente tem que apresentar a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, né? E no versículo 2 fala, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra, por isto é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependeste do mal
que Deus ia destruir Nínive por causa do pecado, né? É por causa do pecado que tudo isso está acontecendo na humanidade, na face da terra. Quem está promovendo isso tudo é o pecado, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então Deus quer que as pessoas vivam, mas para que isso aconteça, o homem tem que se chegar a Deus e se arrepender do seu pecado, porque se endurecer o coração é pior. É pior. Então aqui no versículo anterior fala: e aos homens de Nínive, versículo 3, capítulo 3, versículo 5. E aos homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e assentou-se sobre cinza. Então eles tudinho se arrependeram depois da palavra de Jonas, depois que Jonas falou a palavra de Deus naquele lugar. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, até os animais jejuaram naquela cidade. Para você ver que a palavra de Deus, ela promove vida e vida em abundância. Seja o maior pecador, seja quem for, né? Deus não quer jogar ninguém no inferno. A Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Porém, ele quer que o homem se chegue a ele um coração aquebrantado e arrependido dos seus maus feitos, né? A gente pode ver que na Bíblia há várias histórias, vários fatos e acontecimentos relacionados ao povo de Deus, que o povo de Deus, todas as vezes que ele abria seu coração e se arrependia, labra subiergue dos seus maus caminhos, Deus escrevia uma nova história para aquele povo. E é isso que Deus quer fazer na vida do homem que se arrepende, todo homem, toda mulher. A palavra de Deus, ela é quem mostra o caminho de ir para o céu, né? Ela nos ensina o caminho, ela é o mapa, ela é o tesouro, e o tesouro é Jesus, né? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Então Deus revoga a causa, Deus, ele muda decreto quando há um arrependimento, há uma sentença de morte para a vida do homem, né? Que é cometido, que vem através do pecado, mas essa sentença, ela é revogada, ela é mudada quando o homem se arrepende, né? Tudo diria, né, que através do meu pecado, que através dos meus feitos outrora, eu iria morrer e eu iria para o inferno, porque eu estava caminhando, eu vou falar de mim, da minha pessoa, eu estava caminhando para o inferno, porque eu bebia, eu fumava, eu namorava, eu me prostituía e uma série de coisas. Então eu estava caminhando para ir para o inferno, mas a partir do momento que eu aceitei Jesus e mudei de vida, aquela sentença de morte foi mudada. O advogado de Jesus, que é fiel, mudou a minha história, mudou o cativeiro. E ali Deus está escrevendo uma nova história na minha vida e na vida de todos aqueles que se arrependem. Era isso que Deus queria fazer na vida desse povo. Peço-te, pois, versículo 3, peço-te, pois, ó Senhor, que tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então ele queria morrer, né? Ele queria morrer, porque ele era um homem que ele tinha a sua... Jonas orou 2 vezes para reclamar, as 2 vezes que Jonas orou 2 vezes para reclamar e para pedir socorro, porque ele mesmo era egoísta e ele está virado, né? Os Nínive eles eram mal, eles eram mal, era inimigo de Israel, mas a partir do momento que todos nós outróramos era inimigo de Deus, né? Esse povo aqui era inimigo de Israel. Israel era a nação eleita de Deus. Israel simbolizava Deus, né? Representava Deus, né? Que quando a gente se levanta contra o homem, contra a igreja, contra um povo de Deus, o homem não está se levantando contra o homem está se levantando contra o próprio Deus, né? Então é isso que Deus quer falar na sua palavra. Então Nínive se levantava contra Deus, mas Deus mudou a sentença de morte para a vida quando Nínive se colocou como num pano de saco, como arrependido, se humilhou, chorou, aí Deus mudou o cativeiro, né? E muitos reis e muitas sentenças foram revogadas
através de um quebrantamento, através de um arrependimento. E disse o Senhor, fazes bem que assim te ires. Isso é Deus falando para Jonas, né? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que acontecer na cidade. Então Jonas queria que Nínive descesse fogo e acabasse. Jonas queria que Deus descesse fogo em Nínive e destruísse Nínive e acabasse com aquela cidade. Porém, Deus tinha uma nova história para escrever, né? Porém, Deus tinha algo para fazer. E Deus não atendeu o pedido de Jonas, né? Porque Deus é soberano, né? Deus não precisa da opinião minha, da opinião sua, para ele fazer o que ele quer fazer. Ele faz e acabou, ele mata e acabou. Ele é Deus, ele é quem decreta, ele é quem faz, ele é quem muda as estações, os tempos. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboeira e ele saiu por cima de Jonas para que fizeste sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboeira. Né? Jonas ficou deitado ali, contemplando o que ia acontecer e ficou ali descansando, acomodado. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, versículo 7. Ao subir da alva, e o qual feriu a aboboeira e esta se secou. Então Deus está mostrando aqui que ele está no controle de todas as coisas, de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Alabra subiera. Deus está presente, Deus está vendo, Deus está contemplando tudo o que está acontecendo. Ele pode mudar essa situação num piscar do olho, ele pode mudar a sentença, ele pode revogar a causa, ele pode fazer de uma forma diferente, a hora que ele quiser, no momento que ele quiser. Basta o homem se arrepender, voltar atrás. Arrependimento é voltar atrás, é seguir o caminho certo. E o caminho certo se chama Jesus. Não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, não é João. Não é estátua, escultura, adorar falsos deuses. Não é fazer simpatia. Não é buscar nada desse tipo de porta, nada desse tipo de coisa. O caminho é Jesus. O caminho e a solução é Jesus. Não há outro caminho para ir para o céu a não ser através de Jesus. É isso que Deus quer falar. Que ele é soberano, que ele está no poder e que ele faz como ele quer. E que o homem tem que atentar para isso e entender que Deus é soberano. Deus está acima de nós. Se ele deu um decreto, nós temos que cumprir. E quem é o homem para dizer não para Deus? Deus mostrou aqui a Jonas que Deus está no controle. Fez um peixe, engoliu ele e ali ele ficou preso na boca daquele peixe até ele se arrepender do pecado. Aí Deus mandou aquele peixe lançar Jonas lá na cidade de Nínive, que era para ele ir para lá, né? Para onde ele iria, e ele ficou sem querer ir. Então Deus está mostrando aqui que ele está no controle, né, irmão? Então a gente não adianta se desesperar, querer tirar a vida, porque se tirar a vida vai para o inferno, porque só quem tira a vida é Deus. O que adianta é a gente chorar, orar e se humilhar a Deus e confiar em Deus e crer que Deus está no controle de todas as coisas. E no versículo 7, no versículo 8 fala: E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um verme calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Jonas era judeu, então ele já era muito tradicional, né? Tem pessoas que é religiosas e tradicional. Não, eu sou de tal lugar diz assim. Tal coisa diz assim, fulano diz assim. Não, você tem que se apegar às escrituras sagradas e crer no que ela diz. E se apoiar e se firmar na palavra de Deus. Porque o que a palavra de Deus diz é o que prevalece. A minha e a sua vontade fica de lado. A Rabassuberga fica em segundo lugar, não vale nada, ou seja, não vale nada a nossa opinião. O que vale é a palavra de Deus, né? Então, Jonas era judeu, então ele tinha uma série de restrição e de pensamento contrário a respeito desse assunto. Mas o que prevaleceu aqui foi a vontade de Deus, é isso que a palavra de Deus quer passar, né? A mensagem que Deus quer falar.
Versículo 9. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboeira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Então ele estava irado, ele estava revoltado, até contra o próprio Deus, né? Que ele respondeu dessa forma. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboeira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer? Que nenhuma noite nasceu e numa noite nasceu e numa noite pereceu, né? Quer dizer, Deus está falando que o controle, que quem faz e desfaz é Ele. No versículo 11, não hei de eu ter compaixão de uma grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil, tá vendo? Que eu falei. 120 mil pessoas que não sabem discernir entre sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Então era cego, eram pessoas que não conheciam a Deus, pessoas que estavam cegas, pessoas que não tinham discernimento do que era certo e do que era errado. Deus precisava interferir, Deus precisava alcançar aquelas vidas. E era através de Jonas que Deus queria fazer isso. E Jonas não estava entendendo. E Deus estava explicando para ele. Então aqui a gente vê um diálogo entre Deus e Jonas, né? A gente vê um diálogo entre Deus e o homem. O homem quer fazer as coisas do seu jeito e Deus está mostrando que não é do nosso jeito, mas é do jeito do Senhor. Porque a vontade de Deus, por mais diferente que seja da nossa, eu volto a falar isso, ela é sempre a melhor, né? Vai ser sempre a melhor. E fazendo uma revisão desse assunto, existe 3 perigos básicos, né? 3 perigos, né? No meio dessa história, desse acontecimento. O perigo de pregar aos outros e não usufruir a mensagem que se prega, cuidando com isso. Então, tudo aquilo que a gente prega, a gente tem que crer e tem que viver, porque a palavra de Deus, ela é uma faca de 2 gumes. Ela corta para lá, edifica para lá e corta para cá, edifica para cá. Então, a gente tem que viver e a gente tem que crer naquilo que a gente prega. Aquilo que a gente professa como regra de fé, que é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus, a gente tem que crer e tem que viver, né? E o segundo perigo é o perigo do consenso. É o perigo que consome na obra, né? A ponto de você não deleitar no que está fazendo e deseja morrer. É um fardo, é um peso. Ele está falando aqui que o segundo perigo é você achar que fazer a obra de Deus é um fardo. É um fardo, é um peso que Deus só vai fazer se você for fazer, que Deus só vai fazer se for através de nós. Nada disso, né? Na verdade, se a gente for colocar em pauta tudo isso, na verdade mesmo, Deus não precisa de nós, não, né? Se a gente for examinar de fato, Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus, porque quem faz todas as coisas acontecer de forma certa é o Senhor. É Deus que promove de vida, é Deus que coloca disposição, que coloca as palavras certas na boca do homem para que o homem fale. Então, nós não tem que achar que em fazer a obra de Deus a gente está fazendo demais, nem que é um fardo, nem que é um peso, nem que se torna cansativo, mas a gente tem que sentir prazer e alegria em fazer a obra de Deus. Não querer mudar as pessoas, não querer corrigir as pessoas, mas deixar que a palavra de Deus se encarregue em fazer isso, né? Porque ela é quem promove vida. A palavra de Deus diz que quem convence o homem da justiça do juiz é o Espírito Santo de Deus. Quem modifica a vida do homem, quem muda a vida do homem é a palavra de Deus. É por isso que eu e você estamos aqui. É por isso que você está aí ouvindo a palavra de Deus, porque ela é quem muda os nossos caminhos errados, os nossos defeitos, ela corrige as nossas falhas, ela nos mostra o caminho certo que a gente tem que seguir. E aqui fala o terceiro perigo, é o perigo de fazer a obra de Deus, mas não se deleitar na obra. É isso que eu falei, se deleitar, fazer com prazer.